Olá mais uma vez, nosso assunto é sobre múltiplo de um número natural, especificamente, né? O múltiplo de um número é o produto desse número por outro número natural, né? Se eu quiser, por exemplo, saber quem são os múltiplos de 2, eu pego o 2 e multiplico por um outro número natural qualquer, inclusive pode ser até ele, né? Só não pode ser o 0, né? Porque nós vimos que o 0 não é um número natural, né? Nos nossos estudos decidimos que o 0 não é natural. Vou pegar aqui, por exemplo, 3. Na minha mente. Então pego o 2, multiplico por 3, o resultado é o 6. Então o 6 é um múltiplo de 2. Se eu pegar o 2 e multiplicar, por exemplo, por 8, dá 16. Então 16 é um múltiplo de 2. Para você construir múltiplos de um número, a forma mais prática é você multiplicar esse número sucessivamente pela sequência dos números naturais, né? Pelo 1, pelo 2, pelo 3, nessa ordem, né? Por exemplo, eu quero saber os múltiplos de 2. Eu faço 2 vezes 1 dá 2. Depois, quem é o próximo? É o 2. 2 vezes 2 dá 4. Depois do 2 é o 3. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. E assim eu vou montando os múltiplos de 2 na ordem crescente, né? Se por acaso tiver algum número que você deseja saber se é múltiplo ou não, e ele não está aqui nessa lista, você não consegue identificá-lo imediatamente, basta você dividi-lo pelo número que você quer saber se é múltiplo e verificar se o resultado é um número natural, ou seja, se a divisão é exata. Ok? Por exemplo, eu quero saber se 18 é de fato múltiplo de 2. Eu pego o 18 e divido por 2. A resposta é 9. Ou seja, eu consigo dividir, a minha resposta é um número natural, então o 18 é um múltiplo de 9. Por que, por exemplo, o 11 não é um múltiplo de 2? Porque se eu dividir 11 por 2, dá 5, ainda tem o resto que é diferente de 0. Ou seja, dá um número quebrado, que a gente vai ver depois, números racionais. Não é um número natural, a divisão não é exata. Por isso que o 11 não é um múltiplo de 2. Isso funciona para números grandes também, né? Você não precisa fazer a sequência toda para ver se o número que você está verificando, se é múltiplo ou não de um determinado número, está na sua lista, né? Isso aqui é só uma forma de você construir em forma crescente, do menor, né, até o infinito, em ordem crescente, os múltiplos do número que você deseja, né? Olha outro exemplo aqui. Se você desejar calcular os múltiplos de 5, pega o 5 e vai multiplicando pelos números naturais consecutivos, na ordem, né? 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15, 5 vezes 4 é 20, ou seja, está aqui a sua sequência de múltiplos de 5. Se escreve assim, M5, né? M de múltiplo e 5 você está colocando múltiplo de 5, né? Coloca o igual aqui, abre as chaves, ok? Escreve seus múltiplos lá dentro. Uma outra forma mais prática, eu considero bem mais prático do que você ficar multiplicando pelos números naturais, é você iniciar por ele sempre começa por ele. O menor múltiplo de um número é ele mesmo, né? Por exemplo, o menor múltiplo de 2 é o 2. O menor múltiplo de 17 é o 17. O menor múltiplo de 150 é o 150. Tem alguns autores que acrescentam o 0, alegando que o 0 é múltiplo de qualquer número. É verdade. Só que nós decidimos que o 0 não é natural. Por isso que nós não começamos aqui por 0. E mais tarde vocês verão que é bem mais prático não considerar o 0 natural quando você for calcular MMC ou MDC também. Você vai ver lá na frente que é bem mais prático. Ok? Vamos aqui então. Calcular os múltiplos de 17. Sempre se começa pelo menor deles, é o próprio número 17, e você vai adicionando de 17 em 17. 17 com 17 dá 34, 34 com 17 dá 51, 51 com 17 dá 68, né? Observe o 5. 5 com 5 dá 10, 5 com 10 dá 15, 5 com 15 dá 20, 5 com 20 dá 25. Assim você vai construindo os múltiplos na sua ordem crescente. 150, os múltiplos de 150, como é que funciona?
Começa pelo menor dele, 150, depois soma com 150 de novo 300, com 150 de novo 450, com 150 de novo 600 e assim sucessivamente. Observe também, que é interessante, né? Observar que tem as reticências em todas as suas representações, porque os múltiplos de um número natural são infinitos. Ok? Fechou múltiplo, vamos agora para divisor de um número. O que é o divisor de um número, né? O divisor de um número qualquer é para saber se um determinado número é divisor de outro, basta pegar esse número e dividir por ele e verificar o resto. Se o resto for zero, nós dizemos que tal número é divisor do outro. Por exemplo, o 5 é divisor de 15. Por que o 5 é divisor de 15? Olha, se eu pegar o 5 e se eu pegar o 15 e dividir por 5, eu vou ter um quociente 3 e um resto 0. Se o resto é 0, significa que é divisor. O ato de ser divisor é o fato de nós dizemos que o contrário de divisor é divisível, né? O 15 é divisível por 5. Como é que eu falo o contrário? Eu falo que o 5 é divisor de 15. Eu falo que o 5 divide o 15. Por que o 5 divide o 15? Porque o resto é 0. Eu posso falar o contrário. O que é o contrário? É o fato da divisibilidade, né? A divisibilidade é o contrário, né? É quando você pega o maior e diz que é divisível pelo menor, ok? Você troca, na verdade, as bolas, né? Então, se o 5 é divisor de 15, eu posso dizer que o 15 é divisível por 5, né? Porque deixa o resto 0. Como é que se calcula os divisores de um número? A notação que se usa é dx, d de divisor, e aqui dentro do parêntese você coloca o seu número que você está calculando os seus divisores. Na busca de divisores é diferente dos múltiplos, né? Divisores e múltiplos são coisas diferentes, ok? Quando você vai buscar um divisor, sempre você vai colocar inicialmente o primeiro deles. O primeiro, vou colocar como exemplo aqui, vou seguir como exemplo aqui, por exemplo, o material. Aqui no material está divisores de 6, que é o mais simples. Sempre você vai começar pelo 1. Lembrando que no múltiplo você começa pelo próprio número, né? Mas aqui você começa pelo 1, porque o 1 é divisor de qualquer número. Ou melhor dizendo, em outras palavras, de forma contrária, né? Qualquer número é divisível por 1. Por isso que o 1 é divisor de qualquer número. Então é o primeiro número, seja lá qual for o número que esteja calculando a quantidade de divisores, é o primeiro número que você vai escrever, esse aqui. E quem é o maior deles? O maior deles sempre será o próprio número. Ok? Observem, vou voltar aqui nos múltiplos para que vocês possam entender. Nos múltiplos você começava pelo próprio número, ou seja, era o menor deles. Agora aqui nos divisores, vamos voltar aqui, o próprio número será o maior deles. Significa que a nossa quantidade de divisores não é infinita como acontece com os múltiplos. Ela é finita. Ela tem uma quantidade certa de divisores. Todo número tem uma quantidade certa de divisores. Para você começar a calcular, o macete, a dica que eu dou é o seguinte: escreve logo 1 e escreve logo o próprio número. E você começa a fazer tentativas pelo próximo número natural. Se o menor é sempre 1, você vai começar a sua segunda tentativa, ou iniciando a sua tentativa, aliás, pelo 2. O 6 dá para dividir por 2? Ou o 2 é divisor de 6? 6 dá para dividir por 2, que dá 3. Ok? Então, tranquilo, você já escreve o 2 aqui, porque o resto dá 0. Próximo número é o 3, né? Na sequência dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, você vai tentando até chegar no maior deles, né? No próprio número que é o maior deles. O 3 é divisor de 6? Sim, porque o 6 é divisível por 3, porque o resto dá 0. Observe que não foi posto aqui o 4, porque não dá para dividir 6 para 4. Não foi posto o 5, porque não dá para dividir 6 por 5. Acabamos aqui na quantidade de divisores de 6. Tranquilo? Vamos aqui para o
Próximo exemplo, divisores de 42. Como de praxe, o que você faz inicialmente? Você coloca o 1, que é divisor de todos os números, e escreve o próprio número que vai ser o maior de todos os divisores. Lembrando que essa quantidade sempre é finita, porque você tem o menor deles e tem o maior deles. E em seguida você vai fazendo tentativas procurando o segundo divisor. Aí, por tentativas, se aqui é o 1, o próximo número natural é o 2. Então, eu vou verificar se o 2 é divisor de 42. De fato, 42 dá para dividir por 2, que tem como quociente o 21. 42 dividido por 2 dá 21. Outra dica importantíssima para você, para ajudar na hora de calcular os divisores. Quando você encontrar um divisor aqui, o segundo menor, o resultado da divisão irá te dar automaticamente o segundo maior divisor. Sempre o quociente será o outro divisor, porque 2 vezes 21 dá 42. Quando eu descobri que o 2 é divisor, observe, 42 dividido para 2 dá quanto? 21. Você já coloca ele aqui. Esse aqui é o segundo menor, ele vai gerar o segundo maior divisor. E você vai dessa forma construindo os seus divisores de forma mais rápida. Quem é o próximo número natural? É o 3. Vamos verificar se o 3 é divisor? 42 dividido por 3 é divisor, né? Divida aí que vai dar quanto? 14. Olha, a sua resposta, você já vem para cá porque ele vai ser o terceiro maior. O seu quociente, a sua resposta, já que o resto dá 0, né? Vai colocar logo para cá que é o terceiro maior. E você continua a brincadeira. O 4 é divisor? Não. O 5 é divisor? Não. O 6, vamos lá, o 6 é divisor. 42 por 6 dá 7. E observe que o 7, que é a minha resposta, veio aqui para o lado. Não existe mais ninguém entre o 6 e 7, onde você fica sabendo que acabou a sua conta. Está aqui todos os divisores do número 42. Tem um total de 8 divisores, 8 números aqui. Tranquilo. Aqui foram colocadas umas setas para você perceber os pares. O número sempre vai formar um par. Olha, o 1, por que sempre vai formar par? Porque o produto sempre dá o mesmo número que eu estou calculando de divisor. Ou seja, sempre o produto aqui nesse caso vai dar 42. Aqui sempre o produto vai dar 6. Ó, observe os extremos. 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 3 que estão no meio dá 6. Aqui é a mesma coisa. 1 vezes 42, 42. 2 vezes 21, 42. 3 vezes 14, 42. E 6 vezes 7 também é 42. Sempre você vai ter pares aqui. Ou quase sempre, né? Porque a primeira coisa que você deve estar pensando nesse momento é: se possivelmente eu vou multiplicar dois números e estou pegando os pares, então a minha quantidade de divisores sempre será par? Não necessariamente. Temos uns casos aqui particulares. Vamos calcular aqui os divisores de 36. Vamos lá, inicialmente começa pelo 1 e o maior deles é o que você vai escrever inicialmente, 1 em 36. Próximo número natural é o 2. Dá para dividir 36 por 2? Dá. Então o 2 é divisor de 36. 36 por 2 dá 18. Aí você coloca aqui o quociente, o resultado já aqui, porque você dividiu pelo segundo menor divisor, ele vai gerar o segundo maior divisor. O 3 também é divisor, resultando 12, você coloca para cá. O 4 também é divisor, 36 dividido por 4 dá 9. E o próximo, 5 não é, né? O próximo número natural é o 6. 36 dividido para 6 dá o próprio 6. Observe aqui, esse é o caso particular. Aqui, quando eu dividi aqui no meio o 42 por 6, gerou um outro divisor diferente do que eu dividi. E aqui gerou igual. Quando é que isso acontece? Observe que o 6 ficou sozinho. O par do 1 é o 36, o par do 2 é o 18, o par do 3 é o 12, o par do 4 é o 9.
todos eles dão 36. Ó. 1 vezes 36 dá 36. 2 vezes 18 dá 36. 3 vezes 12 dá 36. E 4 vezes 9 dá 36. Por que o 6 ficou sozinho? Porque 6 vezes ele mesmo dá 36. É esse o caso que a quantidade de divisores é ímpar. Ó. Aqui tem 9 divisores, uma quantidade ímpar. Isso só acontece quando o número que você está calculando os divisores tem raiz quadrada exata. E não é coincidência, é claro, essa raiz quadrada vai ficar exatamente no meio dos seus divisores. Se você assim colocá-los em ordem crescente, ele vai ficar exatamente no meio, né, separando os outros pares. Ok? Então, olha, a moral da história. Se o número que você está calculando os divisores tem raiz quadrada exata, então a quantidade será ímpar de divisores. Não sei quais são, mas eu sei que a quantidade de certeza é ímpar. Se o número que você estiver calculando não tiver raiz quadrada, olha esse exemplo, 42 não tem raiz quadrada exata, então sua quantidade será par. É isso que conclui aqui no nosso material. Vamos resolver aqui esses exemplos, né? Essas sugestões de exemplos aqui. Vamos calcular aqui os múltiplos e os divisores desses números aqui. Vamos lá. Múltiplos de 4. Ó. Quem não lembra dos múltiplos é o seguinte. A dica é você começar sempre por ele. Vai ser o menor dos múltiplos. E você somando por ele mesmo. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 24. Aí nós não temos aqui o dia todo. Você coloca aqui as reticências e fecha sua chave. Pronto. Os múltiplos de 11. Começa por quem? Começa por 11. Some com 11 dá 22. Some com 11 dá 33. Some com 11 dá 44. Some com 11 dá 55. E assim sucessivamente. Esses são os múltiplos de 11. Interessante aqui. Olha, observe. Olha um exemplo que eu vou colocar. Quero saber se 244 é múltiplo de 4. Será que 244 está aqui? Eu não preciso continuar a sequência para chegar a 244. Usa aquela dica que eu dei para vocês, que é o seguinte, ó. Pega o 244 e divide pelo 4. O resultado tem que dar um quociente e aqui tem que dar resto zero. Se não der, ele não é múltiplo, né? Essa é a definição. Vamos lá, vamos ver se é verdade ou não, né? 24 por 4 dá 6. 6 vezes 4 dá 24. Para 24 nada. Baixa o 4. 4 vezes 4. Opa, perdão, é 1 aqui, né, gente? 1 vezes 4 é 4. Para 4 dá 61. Ou seja, deu 61 de quociente e resto zero. Não significa que se eu continuar essa sequência, o 244 vai estar aqui. Portanto, o 244 é múltiplo de 24, porque ao dividir por 4, o resto deu 0. Ok? Só para relembrar aquela parte lá. Vamos então aos divisores. Os divisores é diferente dos múltiplos, né? Os divisores, qual é a dica? Sempre começar pelo menor dos divisores. Quem é o número que é divisor de todo e qualquer número? É o 1. Aí você abre um pouquinho de espaço aqui, porque você não tem a ideia de quantos divisores tem, né? Eu gosto de abrir um espaço aqui mais ou menos, eu coloco uma vírgula aqui e coloco o próprio número, que nesse caso é o 24. Esse será o maior dos divisores. Tranquilo? Já encontramos 2. Vamos ao próximo. Depois do 1, na sequência dos números naturais, é o 2. Será que o 2 é divisor de 24? 24 dividido para 2 dá 12. Resto 0, então dá para dividir. Então 2 é divisor de 24. 24 por 2 dá 12. Então, lembrando que esse resultado, ele gera o quê? O segundo maior divisor, porque esse aqui é o segundo menor. Pulo para o próximo.
número e verifico. Gente, se não for divisor, tem que apagar ele aqui e procurar um próximo, né? 3 aqui, 24 por 3 dá 8. 8, correto. Então vamos lá, colocar 8 aqui. Próximo, quem é? É o 4. 24 por 4 dá 6. Opa, ficou apertadinho aqui, mas dá pra ver. Pronto, e o 5 não entra, porque 24 dividido por 5 acabou. Tá aqui os nossos divisores. Vamos para os divisores de 49. Olha, 2 de cara é muito facinho. É o menor de todos os divisores, que é divisor de qualquer número, e o maior é ele mesmo. Vou colocar bem aqui. Olha, o 49, o 2 não divide. O 3 também não. O 4 pode tentar dividir, que não vai dar resto diferente de 0. O 5 também não. O 6 também não. O 7 dá. 49 dividido para 7 dá 7. Que é o próprio 7. Eu não vou escrever o 7 duas vezes. Acabou a conta aqui. Esses são os 3 únicos divisores. Por que deu o próprio 7? Porque o 49 tem raiz quadrada exata. É um quadrado perfeito, né? Então, ele vai dar aqui uma quantidade ímpar de divisores. Observe que aqui deu par, ó. Não tem, 24 não tem raiz quadrada, como vai dar par? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Né? E aqui tem 3 divisores. Porque o 49 tem raiz quadrada exata, que é o 7, e o 7 não tem como formar par com ele mesmo. Ok? Vamos ao último exemplo, perguntando aqui a quantidade de divisores do número 1370. Está perguntando, na verdade, a paridade, se é par ou se é ímpar. Ora, se tiver raiz quadrada exata, olha, o 49 é ímpar, nós vimos. Se não tiver raiz quadrada exata, é par. Então eu não preciso saber quem são os divisores, nem vou calcular, que isso aqui não sei se é uma quantidade grande ou pequena, mas também não interessa saber. Se está me perguntando apenas se é par ou ímpar, basta eu verificar se ele tem raiz quadrada exata ou não. Como ele termina com 2, nós vimos que não tem raiz quadrada exata números que terminam com 2, porque ó, se terminasse com 0, poderia ter raiz quadrada. Se terminasse com 1, poderia ter raiz quadrada também. Se terminasse com 4, poderia ter raiz quadrada. Se terminasse com 9, se terminasse com 6, se terminasse com 5, que dá 25 aqui, se terminasse com 6 mais uma vez, que dá 36, se terminasse com 9, se terminasse com 4 ou se terminasse com 1. Observem que o número para ter raiz quadrada exata, ou ele termina com 0, ou ele termina com 1, ou ele termina com 4, ou ele termina com 9, ou ele termina com 6, ou termina com 5. O resto se repete. Não tem 2. Por isso que 1372 não tem raiz quadrada exata. Então, se ele não tem, a quantidade é par. Ok? Obrigado. Até a próxima.